Salve, salve nação atleticana, massa do Galo, aqui quem fala é o Caio e você está no canal Apaixonados pelo Galo, o seu canal de informações, o seu canal de notícias aí, tudo sobre o Clube Atlético Mineiro, nosso querido galão da massa, rapaziada. Então, vamos começar o vídeo aí, mas antes, eu queria contar com o seu maravilhoso like aí. A sua curtida é muito importante, né? O seu compartilhamento e o seu comentário, que eu também quero saber a sua opinião. As manchetes são o seguinte: Fausto Vera tá chegando no Atlético. O Vitor falou que as negociações estão próximas do fim e vários portais, inclusive o Everton Guimarães também trouxe que o Fausto Vera ele será jogador do Atlético, né? Os valores aí eu vou estar falando para vocês ao longo do vídeo. Também a escalação aí do Atlético para jogar contra o São Paulo. O Atlético tem duas voltas importantes aí no time e não menos importante também, né? O último assunto nosso aí é para poder falar aí um pouco sobre o jogo, né, de Atlético e São Paulo, as nossas o que a gente imagina que irá acontecer e o nosso palpite final aqui, tá? Deixem aí o seu palpite, deixe o seu comentário, que é muito importante. Eu quero ler aí o seu comentário, eu quero ler a sua opinião. Beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo. Eu vou dar só um cortezinho aqui para poder ficar bonitinho. Ok, sem vinheta, sem nada. Tamo aqui de novo para poder falar aí dos assuntos, né, que envolvem o Clube Atlético Mineiro. Deixa eu só dar uma organizada aqui nas situações, né, das notícias que a gente vai comentar sobre, e vamos falar primeiro sobre Fausto Vera, né? Vários portais falando aí sobre o Fausto Vera, falando que o Fausto Vera já né, será realmente jogador do Atlético. O próprio Thiago Fernandes, o próprio Everton Guimarães e vários outros portais do Galo já cravaram essa informação de que o Atlético ele vai contratar o Fausto Vera, né? É só questão de tempo. E o valor, vamos ver, né, por quanto, em torno de quanto gira o valor aí do Fausto Vera. Tá na tela aí para vocês poderem acompanhar comigo, né? Tá aí, ó, Galo encaminha a contratação de Fausto Vera, né? Estamos aqui no site IG Mail, né? Na parte de esportes deles. E tá aqui a foto do Fausto Vera e eles completam aqui ainda, ó. A novela envolvendo Fausto Vera, né, do Corinthians e Atlético, ganhou novo episódio nessa quinta-feira 11. Afinal, a venda foi acertada em 4,5 milhões de dólares, seriam aí 24,7 milhões aí de reais, né? Inclusive, o diretor de futebol do Atlético, Vitor Baggi, confirmou que a transação se aproxima do fim, né? Então é isso, basicamente isso. Tá aí o Fausto Vera, né? Vários portais, como eu disse, já cravando o Fausto Vera no Atlético. E, cara, pelas informações que eu tenho também, que eu venho juntando, que eu venho olhando, que eu venho vendo por ali, né? Os internautas ali, o pessoal comentando muito sobre, até informações vindas de São Paulo, né? Alguns jornalistas estão realmente cravando o Fausto Vera no Atlético, então muito provavelmente o Fausto Vera será jogador do Galo, tá? É quase certa aí a situação. Gira em torno ali, os valores que dão um pouco de conflito ali, uns falam que é 4,5 milhões de dólares, outros falam que já é 5 milhões de dólares, né? E aumenta meio milhão de dólar ali, mas não sai muito disso ali, é 4,5 até 5 milhões de dólares, né, que seriam pagos ao Racing ali pelo futebol do Fausto Vera, né? Lembrando que ele não pertence totalmente aí ao Corinthians. Então é isso, você gosta do Fausto Vera, acompanha ele. Como joga o Fausto Vera, você sabe? Ele é um volante, cara. É um volante que tem uma boa saída, tem uma boa marcação. É um volante muito raçudo. Eu acho que vai dar certo no Galo. Mas eu quero ouvir aí a sua opinião, tá? Deixa aí nos comentários e vamos passar aí pro próximo assunto, que vai ser o quê? Que vai ser as escalações, a escalação do Atlético pro jogo aí contra o São Paulo, né? O jogo que começa às 9h30 da noite. Vamos torcer pro Galo vencer aí uma partida, né? Não vence desde a vitória ali pro Internacional, tiveram de lá pra cá aí, duas derrotas, né?
E realmente, cara, realmente é bem complicado complicada a situação que o Atlético vive. Mas em contrapartida, o Galo tem duas voltas aí e duas voltas importantes aí no jogo de hoje para poder enfrentar, para poder encarar ali o São Paulo, né? Que são elas a volta aí do Arana, né? O Guilherme Arana, que estava com a seleção brasileira, que foi eliminada aí no sábado passado contra o Uruguai, né? O Uruguai, inclusive, que perdeu ontem também para a Colômbia. A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final e o Uruguai ontem foi eliminado nas quartas pela Colômbia. Inclusive, o Brasil jogou contra os dois, conseguiu empatar em 0 a 0 com os dois e teve assim muita incompetência, né, nas cobranças de pênalti. Mas o assunto aqui é o Galo, a volta ali do Arana e também do Saravia. Então, são dois retornos ali muito importantes para poder o Atlético ter tentar, né, voltar, reencontrar os caminhos o caminho das vitórias, né? Vou pôr na tela aí para vocês acompanharem a escalação aí provável do Atlético, né? Lembrando que esse vídeo está saindo bem antes do jogo, então ainda não saiu a escalação oficial, mas a gente vê o que pode ser que a gente tenta imaginar. Ó. Matheus Mendes no gol, né? O Saravia, Bruno Fux com o Arana ali, né? O Batalha e o Batalha, né? No caso o Arana de um lado ali, o Saravia do outro, o Bruno Fux e o Batalha ali fazendo a linha de defesa. O Arana, a gente não sabe, né, se ele vai jogar realmente de lateral esquerdo ou de ala esquerda, né? Igual o Saravia também, a gente não sabe se ele vai jogar como um terceiro zagueiro, se ele vai jogar como ala pela direita, de lateral ou de lateral direito mesmo, né? A cabeça do Milito, só ele e Deus ali sabe o que ele pensa, né? E realmente o Saravia já jogou de lateral direito, ele já jogou de ala direita, ele já jogou de zagueiro, né? Como terceiro zagueiro ali de saída. O Arana também já jogou de lateral esquerdo, de ala esquerda também, né? Para quem não sabe, a ala esquerda é um meia pela esquerda, né? E o Arana sobe muito, então eu acredito que ele não, que o Milito não prenda ele na lateral. Eu acho que o Arana vai poder subir e vai ser ali um meia esquerda, é o que eu imagino, e o Saravia um terceiro zagueiro, completando a linha com o Bruno Fux, juntamente ali também com o Batalha, né? Já que na cabeça do nosso querido Milito, o Batalha é zagueiro, né? Então aí completamos o meio de campo com Otávio e Alan Franco, são os dois volantes do Galo, e o Scarpa também. Eu fico curioso para ver como o Scarpa vai jogar, mas eu acho que vai ser isso. O Arana de ala esquerda, o nosso Saravia, ele vai recompor ali a linha de três zagueiros, e na direita ali o Scarpa, creio que vai jogar, acho que não vai ser muito diferente disso não. E pelo meio ali, se aproximando um pouco mais dos volantes, o Igor Gomes tenta fazer essa saída de bola, essa saída de jogo, né? Eu desanimei bastante com o Igor Gomes, ele é um cara que tá entregando a paçoca mesmo, ali no ataque ele não consegue ajudar, não consegue também ter uma marcação eficiente, então vamos... a gente tenta sempre dar um voto de confiança ali, mas é bem complicado, né? É bem complicado. E aí se completa com Paulinho e Hulk no ataque. Então essa é a provável escalação do Galo aí para poder pegar o nosso querido São Paulo, né? Nosso adversário aí. São Paulo, o último jogo de São Paulo e Atlético foi 2 a 0 pro Galão da Massa. E justamente foi a retomada do Galo com o Filipão ano passado. Quem sabe o próprio São Paulo ajude o Galo a retomar o caminho das vitórias hoje novamente, né? Então é isso, a segunda notícia era essa aqui, e agora a gente vai comentar um pouco aí sobre o jogo, né? Sobre o que esperar, sobre o que a gente está esperando do jogo de hoje. Quero ouvir o comentário de vocês também sobre a escalação, sobre Fausto Vera e sobre o que você acha que vai acontecer no jogo de hoje e também com o seu palpite, tá bom? Ô, gente, vocês só me desculpem, né? Essa barulhada aí de notificação do celular chegando. Já até tirei ele aqui, coloquei no não perturbe para poder não atrapalhar mais a gente aqui, né? Mas o que eu acho sobre o jogo do Atlético de hoje, né? Qual é a minha opinião, né? E eu quero saber a sua, como eu já disse, né? Deixa aí nos comentários se você se sentir à vontade, beleza? O que eu espero do jogo de hoje? É um jogo, obviamente, difícil.
igual o jogo contra o Flamengo, igual o jogo contra o Botafogo, igual o jogo contra o Inter, igual a todos os jogos que o Atlético jogou esse ano já, né? Se eu não me engano, eu não me lembro de um jogo que o Atlético teve facilidade para vencer o seu adversário, né? Creio que talvez o jogo contra o Cruzeiro ali nas primeiras rodadas ali do Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, na terceira rodada, que o Atlético venceu de 3-0 com muita autoridade, né? E quase não deixando o Cruzeiro jogar, né? O Cruzeiro teve uma ou duas chances ali no jogo todo, o Atlético teve chance de fazer mais gols e acabou não conseguindo naquela oportunidade. Então eu acho que vai ser um jogo bem complicado, até porque o São Paulo também vive um momento absurdo, um ótimo momento, os jogadores jogando muita bola, muita raça, o técnico encaixou direitinho ali no time do São Paulo, colocou suas ideias para poder trabalhar ali dentro do elenco e está conseguindo extrair o melhor de cada jogador ali, né? Como o Milito fez na chegada dele. Quem não lembra que o Milito chegou já num clássico, conseguiu quase já vencer o Cruzeiro, né, com autoridade. Pena que o time morreu ali no segundo tempo, acabou não conseguindo manter a vantagem de 2-0 que tinha, né? Inclusive, se eu não me engano, tomou um gol no final do primeiro tempo, eu acho, né? E no segundo tempo o Cruzeiro empatou, ou foi no início do segundo tempo, eu não me recordo bem, só lembro que o jogo ficou aí em 2-2, vocês vão se recordar. Mas, cara, o São Paulo, ele é um time que joga pra frente, né? Ele é um time que joga na tradicional ali 4-3-3, né, normalmente, né? E ele tem ali jogadores que usam muito bem o corredor ali direito e esquerdo, né? Tanto os laterais sobem bem para poder apoiar o ataque e também os atacantes, eles ficam se movimentando o tempo todo. A minha esperança, minha expectativa maior é a volta do Arana e a volta do Saravia para poder travar esse corredor do São Paulo, que é a jogada mais forte deles, tá? Uma das jogadas mais fortes ali do São Paulo é pelo lado do campo. Então o Atlético tem que ficar muito ligeiro para poder marcar essa jogada de lateral do campo aí do São Paulo, né? Então a gente vai precisar de muita atenção, principalmente dos laterais e dos jogadores que ficaram pelos lados do campo ali no jogo de hoje. Mas tem alguns pontos que o São Paulo falha, né? E essa marcação no meio de campo eu creio que é uma falha do São Paulo, né? Muitas vezes eu assistindo jogos do São Paulo, via várias vezes o São Paulo perder a segunda bola no meio de campo, né? Aquela bola quebrada e aí aquela bola que os jogadores, quebrada ou pelo goleiro ou pelo zagueiro, e aquela bola que os jogadores eles vão disputar, um de cada time. Muitas vezes ali o São Paulo perdia essa segunda bola. Conseguia recuperar depois porque o sistema defensivo estava bem encaixado, mas essa segunda bola ali no meio de campo o São Paulo muitas vezes perdia. Eu acho que se o Milito desse uma reforçada no meio de campo, né, como tem o meio de campo encorpado hoje com Alan Franco e o próprio Otávio também, eu acho que ficaria um pouco melhor o jogo do Atlético. Eu acho que, cara, eu tenho muita expectativa nesse jogo aí hoje contra o São Paulo, né, por conta disso também, né, que o Atlético está mais reforçado. E a expectativa que eu tenho do Arana e do Saravia fazerem um excelente jogo também, né. Então é isso, rapaziada. Eu acho que vai dar 2-1 pro Atlético, né? O Atlético vai reencontrar o caminho das vitórias aí. E eu queria saber aí a sua opinião, tá? Ô galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço a todos vocês, tá? Lembrando que amanhã tem live, estão todos convidados aí às 8 da noite, né? A gente vai iniciar a nossa livezita aí para poder falar do Galão da Massa, beleza? Falar aí do resumão da semana e com certeza amanhã a gente vai falar desse jogo de hoje. E crava aí. Vamos falar de Atlético 2, São Paulo 1, tá? Vamos falar de Atlético 2, São Paulo 1. Deus me ouça agora. Tamo junto, rapaziada. Aqui é Galo. Um abraço e fui. Tchau.